Você tem poder de manifestação, você sabe disso, estou só repetindo aquilo que você já sabe, que você já está careca de saber, entendeu? Então eu estou repetindo para você e agora eu vou provar. Bom, eu estava mexendo no celular e resolvi dar uma olhada lá no grupo do Telegram. E o que acontece de interessante nisso? Lá no grupo do Telegram está lotado de depoimento. Então vocês deveriam colocar esses depoimentos aqui no YouTube. Por quê? Porque no Telegram não é contado como engajamento, mas aqui no YouTube sim faz o canal crescer. Então coloque lá e coloque aqui também. E aí eu vim trazer esses comentários porque eu achei assim muito fantástico. Porque depois vira e fala assim, ai, não está acontecendo sim. Olha só, primeiro, isso é para você ver o poder que você tem e parar de duvidar desse negócio. Da Lena Romão. Olha que interessante. Ela já tinha me falado sobre isso, mas ela colocou no depoimento e eu vou colocar de novo. Bem, sempre aconteceram coisas interessantes comigo, mas claro que eu não entendia que eu mesma que fazia. Na época, eu era muito de fazer oração. Mas um dia tive um encontro com o Neville Goddard, como você acha melhor, tá? Foi um misto de felicidade e confusão na minha cabeça. Perdi o rumo das orações, não sabia para onde direcionar as orações. Mas tudo bem, ótimo que ela nem se preocupou com isso. E olha que interessante. Neville falava para fazer uma prova. Então fui ver que raio de prova que era essa. Pesquisei para todo lado e vi a tal borboleta, tá? E eu gosto de prova de fogo. Decidi por um sabiá. Eu tirei o print só do início do negócio porque eu sei o resto da história. Então o que acontece? A Lena, realmente pediu um sabiá. Não queria saber de borboleta. Lembra? Você quer ver uma borboleta azul? Mas ela queria ver um sabiá. Beleza. O sabiá veio. Ela viu. Ficou assim, pasma com o negócio. Só que é o seguinte. O sabiá passou. Porque ela pediu também para o sabiá voltar. Né? Porque se tinha ido uma vez, tinha que voltar também. Para provar para ela. E aí o sabiá começou a vir, só que ele começou a bicar a janela dela 5 horas da manhã todo dia. E aí ela começou a ficar, sabe, desesperada já, porque todo dia 5 horas da manhã tava o sabiá lá bicando a janela dela, até ela abrir a janela, ele olhar para ela e ó, voar. Presta atenção, como é que o sabiá sabia subiar. Como é que o sabiá ia lá, do nada, e ficava bicando a janela dela e acordando ela sempre no mesmo horário? Ela pediu. E aí foi. Até o momento que ela começou a desejar do contrário. E aí realmente o sabiá desapareceu. E como é que o sabiá desapareceu? Como é que pode um negócio desse? Bom, ela queria uma prova, não queria? Ela pediu a prova. Ela queria uma contraprova. Ela pediu a contraprova. E aí ela veio. A questão é, como é que um sabiá, que não sabia onde ela morava, foi lá, tá? Não sabe ler e escrever, o sabiá não sabe ler e escrever, nem sabe endereço. Foi lá para bicar na janela dela até ela acordar. E se ela não acordar, o sabiá não saía não, tá? Percebeu? Entendeu? Sim, não acabou não, tem mais. Então, são coisas que são impossíveis de acontecer. Porque o sabiá não fica bicando sua janela, a menos que você passe a pedir. Mas, Carlos, como é que ela pediu? Ela fez uma prova. Como é que é a prova de você ver uma borboleta? Só que em vez de borboleta foi o sabiá ou qualquer outra coisa. Eu quero ver carro azul. Eu estou falando de carro azul porque eu já estou vendo muito carro azul por causa do cara que eu expliquei isso para ele. E eu comecei a ver um monte de carro azul por causa dele.
Porque ele escolheu a cor do carro. Então, o pedido é esse, é simples. É só pedir e soltar. Não tem resistência com relação a isso. Entendeu? Mas vai chegar um depoimento aqui que vai te explicar um negócio top. Tá? Então, esse foi o da Lena. Tá? Lena Romão. Esse é o depoimento dela. Carlos, mas não é uma coisa pequena? É uma coisa pequena. Para você, se você não parar para pensar. Mas eu quero é dinheiro, sim. Do mesmo jeito que você manifesta, pede o sabiá, você pede dinheiro. Mas o dinheiro, você tem um negocinho aí que você tem uma coisa com relação ao dinheiro, que é o desespero. Lembra do vídeo passado? Você tem que ter o dinheiro na hora, na mão. Entendeu? E agora que eu lembrei que eu tô com o dinheiro no bolso. Porque é difícil, na realidade, eu ter dinheiro na mão. Eu tenho muito dinheiro digital, porque vai pro meu banco que é digital. Entendeu? Mas nota física, eu vejo a dos outros e pego, não pensa aqui, passa, esfrega, caramba, o dinheiro, tá, entendeu? Então, olha só. Ana Paula. Ana Paula falou assim, eu pedi uma resposta ao universo e recebi várias. Mas a mais incrível foi o arco-íris duplo. Primeiro apareceu um arco-íris. Aí eu falei, não, eu pedi duplo. Quando foi uns 15 minutos depois, o outro arco-íris apareceu. Carlos, mas isso aí é uma coisa que mexe com as forças da natureza. Lógico, você está mexendo com a força da natureza, criatura. Você está achando que você não mexeu com a força da natureza, não fez mágica com o sabiá. Agora, apareceu um arco-íris duplo, não tem que acontecer? Tem que acontecer porque você pediu. E está totalmente fora de órbita de tudo que as pessoas geralmente pedem. Entendeu? Não foi show de bola? Pois é. E aí, olha só que interessante. Isso foi uma resposta do universo para provar para Ana Paula que na realidade o que ela pede acontece. Se você não tiver ansiedade, não tiver preocupação, lembra da tal da ansiedade? Pois é. Por incrível que pareça, hoje tá chovendo, por isso que eu estou fazendo vídeo em casa. Mas deu uma estiada, eu fui na padaria tomar um cafezinho, voltei e encontrei no meio do caminho uma pessoa que estava falando coisas que estava sentindo. E aí eu falei assim, olha, você já teve por um acaso uma crise de pânico? Que é assim, 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 assim? Já! Olha a quantidade de gente que tem ansiedade hoje em dia. A quantidade de gente que está deprê. Olha a quantidade de gente hoje em dia, entendeu? Que está assim, muito mais preocupada com as coisas do que antigamente. Antigamente você estava mais despreocupado. Isso é o excesso de informação ruim na sua cabeça. Meditação, lembra dessa história? Passa a meditar todo dia 20 minutos que você vai ver a sua ansiedade diminuir. Vá ao médico também. Há casos de ansiedade que você tem que ir ao médico mesmo, porque você já está assim, num nível onde você tem que tomar uma medicação. Tá? Ai, Carlos, mas a lei da atração vai... Cuidado, porque teve uma mulher que xingou Joseph Murphy por causa disso e ela teve um piripaco sério, tá? Para você entender, ela foi vestir um pijama de madeira. E ele tinha falado, vá ao médico. Tá no livro dele, se não me engano é o Poder do Subconsciente ou algum outro. Tá? É exatamente isso. Então a Ana Paula viu um arco-íris duplo. Olha que interessante. Por que será que ela consegue ver um arco-íris duplo? Porque ela quis. Tá? Rafael. Do Rafael, top, show de bola. Eu sonhava comprar um carro para meu pai. Escolhi que seria automático, visualizei muito, mas não conseguia arrancar dele qualquer modelo. Mas não conseguia arrancar dele qual modelo sonhava em ter. Assim, de tirar do pai dele, saber qual que o modelo que o pai queria. Quando relaxei e deixei rolar, ele me falou o modelo. Pesquisei muito, sempre antes de dormir.
Pesquisei muito, sempre antes de dormir. Tá, beleza. Por quê? Porque se você pesquisa também antes de dormir, é informação que vem entrando na sua cabeça, tá? Até que um dia, do nada, achei o carro perfeito, nas condições perfeitas e comprei. Ele ficou em choque. O pai. E gostou demais do carro. Na condição que eu queria, modelo que ele queria. Nas condições financeiras que ele queria e no modelo que o pai queria. Mas, Carlos, como é? Primeiro, ele só teve a dificuldade de achar o modelo que o pai estava querendo. Tá? Então, por quê? Porque o pai não tinha decidido ainda qual era o modelo. Quando ele conseguiu, quando ele relaxou, o filho relaxou, o Rafael relaxou, o pai contou qual que era. Por quê? Porque enquanto ele estava pressionando o pai travava a mente. Então não conseguia dizer assim, olha, filho, não é isso que eu quero. Porque o pai acabava o quê? Se tornando constrangido por causa daquela, né? Aquela pressão. Por isso a mente não funciona sob pressão. Tá entendendo? Olha só, já estou te dando todas as técnicas aqui, contando, rindo, brincando com você, e você já está aprendendo esse negócio. Olha só. Eu queria ver a cara do pai dele. Carlos, mas isso também não é uma coisa impossível, uma coisa assim, pequena? Não. E aí, o Rafael contou outra história. Passei a me visualizar dando um carro de presente para minha irmã. Foram uns 4 meses fazendo isso. Ele queria dar um carro de presente para a irmã. Certo dia, e ele ficou 4 meses pensando nisso, ele dando carro para a irmã. Mas olha só, Rafael, vou te falar uma coisa que você não sabe para as pessoas. Você quis, porque o detalhe é que você quis que sua irmã tivesse um carro. Tá? Esse é o modo operante do carro, do pedido. O carro. Tá? Vai escutando. Ele passou 4 meses fazendo isso. Ele vendo, tendo a irmã provavelmente na visualização dele, ela sentindo felicidade com o carro e tal, isso aquilo. Tá? Certo dia, minha sobrinha me mandou um vídeo da minha irmã ganhando um carro. Cena muito parecida que eu havia mentalizado. Mas foi comprado pelo namorado dela. Nem sempre tudo vai sair como criamos, mas está feito. O universo sempre vai achar as condições corretas para materializar tudo. Sim. Mas presta atenção, Rafael. Será que você quando desejou para sua irmã, você só visualizava ela ganhando o carro? Você também prestava atenção você dando o carro para ela? E às vezes, olha só, pode acontecer exatamente isso aqui que o Rafael falou, porque às vezes, se ele comprasse o carro, ele poderia ficar em apuros financeiros. E aí o que acontece? Porque você não sabe o que vai acontecer, mas o seu subconsciente sabe. E aí o que acontece? Opa, peraí, não, ele tá querendo dar um carro, mas não precisa ser ele, pode ser o namorado dela. Entendeu? Show de bola. Carlos, isso pode acontecer mesmo? Pode sim, pode sim. Pode sim, isso aí é uma coisa muito normal, muito natural. Vem uma outra aqui que é muito show de bola. Ana Maria, não. Ah, não, Elizabeth. Só vou falar o primeiro nome, tá? Eu queria casar com uma pessoa e consegui. Era algo impossível. Mas eu acreditei o tempo todo. Percebeu? Aliás, é a segunda pessoa que fala isso, porque a primeira falou de um emprego impossível, que eu li nos comentários aqui no YouTube, e até coloquei aqui no coisa que eu gosto de colocar aqui, mas de vez em quando o YouTube Creator, ele não acha a foto, porque eu tenho que printar para colocar aqui, bonitinho, onde vocês veem os negócios, tá? Então, não achei, não tive como achar, eu estava realmente com pressa para editar o vídeo, e aí eu deixei. Mas ela também, era um emprego impossível, mas ela manifestou emprego.
Olha só, a Elizabeth, ela estava querendo casar com uma pessoa que ela achava que era impossível, mas ela acreditou no casamento. E o negócio aconteceu. Entendeu? Como ela fez? Provavelmente ela fez de conta, ela brincou de fazer de conta do cara, chegar lá, o marido dela, chegar e tal, isso aqui. Uma vida de casado. O casamento em si, pode fazer de um monte de jeito. Não tem forma nem estrutura, tá? Mas, Carlos, os sapientíssimos gurus dizem que tem que ser do jeito deles, tem que ser do seu jeito. Você que manifesta. Entendeu? É isso mesmo, você que manifesta. Então não é assim não, gente. Deixa eu ver um outro negócio aqui. Ah, sim, a Eliane. Eliane Show, tá? Bom dia, eu sou a Eliane. Comecei a declarar um dia. Eu faço acontecer uma obra na minha casa. Tá parecendo a mulher do telhado, gente. Aliás, essa história da mulher do telhado foi muito top. E agora ela coloca nos comentários, eu acho que é massa que ela chama. Bom, na realidade, o mais importante é que ela é a mulher do telhado. Que ela coloca assim, eu sou a mulher do telhado. Porque a história dela foi muito interessante. E ela, aqui a Eliane começou a declarar, né? Eu faço acontecer uma obra na minha casa. Tudo bem. Há muito tempo estava desejando fazer, mas havia sempre empecilhos. Tá vendo? Estava se bloqueando o negócio. Até que ela começou a declarar. Ela parou com os negócios e falou assim, não, estou fazendo a obra nessa casa. Presente, já está fazendo a obra e tudo mais. Até que um dia, uma pessoa que nunca esperava, ofereceu para pagar pela obra. Ofereceu para pagar pela obra. Uma pessoa que ela nunca, jamais podia supor, imaginar que fosse fazer isso. Tá? E pela mão de obra também. Tudo, material, tudo, né? Foi assim, de porteira fechada o breguete. Foi muito rápido. Eu dizia sem me preocupar. Percebeu o detalhe? Vocês mesmos fazem o negócio e já percebem. Sem me preocupar. Todas as pessoas aqui, elas não se preocuparam com as coisas. O grande problema com o dinheiro é que você se preocupa com o negócio. Eu tomei por hábito o seguinte, olha, sempre dizer para mim mesmo, tá? Sabe quando você tem aquela sensação de que está atrasado? Eu paro de pensar no atraso e falo assim, ih, vai dar tempo e vai sobrar. Vai dar tempo, vai sobrar. Ixi, e nem me preocupam. Aí entra uma questão interessante. Aí eu pego o celular para distrair a mente. Aí o que acontece? Realmente dá tempo, sobra tempo e eu não tenho que correr. Entendeu? Eu faço manifestação também, vocês estão achando o quê? Não. Percebeu? Esse não se preocupar, na realidade, é o soltar. Lembra do que Jesus falou? Não vos preocupeis com absolutamente nada, pois vosso Pai Celestial sabe exatamente o que vós necessitais, desejais, quereis. E Ele dá em abundância. Entendeu? Deus, universo, inteligência infinita, fonte criadora. Quando você pensa nesse ser supremo, no grande observador, grande arquiteto, chame como quiser, você vibra naquilo. E é claro que Deus sabe que você está falando com Ele. Entendeu? Ele sabe, Ele entende. Eu estava analisando essa questão que é o seguinte, você tem que fazer exatamente para o universo saber aquilo ali, você tem que vibrar daquela forma. Você não tem que fazer, porque na realidade o universo é seu subconsciente. Vou dar um exemplo. Tá? Tem um cara que ele imita, ele é muito bom. Ele é um comediante, ele faz um personagem chamado Capeta Mineiro. Se vocês não viram, assiste. Tem aqui no YouTube.
E é muito engraçado. Um dia ele estava mostrando certas coisas que nós, mineiros, eu sou mineiro, falamos. Então, por exemplo, dizer assim, fulano de tal é podre de rico. Para você vai soar, sabe? Nossa, Carlos, podre é uma coisa que... Não, mas é regional. Não é Minas Gerais inteiro que fala isso. Então, tem coisas que, na realidade, eu vou entender o processo ali. Eu vou entender que aquela pessoa é muito milionária. Que a pessoa está falando para mim e eu estou falando para ela. Mas nós só entendendo, nós estamos entendendo o que o outro está falando. Então, olha só, não é da realidade que você tem que vibrar numa perfeição, entendeu? Dizer exatamente aquilo. Você tem que, na realidade, dizer exatamente aquilo para si. Você está entendendo? Então, se você está entendendo, o universo, Deus, a fonte criadora também está entendendo. Então, às vezes você se preocupa com o detalhe. O detalhe faz a diferença, sim. Mas preocupar-se com o detalhe não dá certo. Entendeu? A pessoa fica muito presa naquela situação ali. Tá? Entendeu? Top? Show de bola? Show de bola. Vou terminar porque já deu 21 minutos. Universo, gratidão por essas experiências maravilhosas. Gratidão infinita.